semente à beira do caminho é uma metáfora usada por Jesus na parábola do semeador e mostra que à beira do caminho você tem muitas vozes. Cada um que passa dá uma opinião. Cada um que passa pela sua vida dá um pitaco. Cada um que passa dá um palpite do que você deve fazer, de como você deve viver sua vida. E no final das contas, passa tanta gente pelo caminho que a terra fica batida. E aí a palavra, a voz de Deus, a fala de Deus acaba sendo desperdiçada porque o chão está batido. Batido porque tem gente demais falando no seu ouvido. A terra fica batida porque seus ouvidos ficam calejados de tanto ouvir coisa eraiada que os outros falam, sabe? E lê um livro, vê um filme, vê um vídeo, ouve um pastor, ouve outro. E hoje o que nós mais temos na internet, né, é um desfile de vozes. E quem fica ali ouvindo esse desfile de vozes faz tudo, menos o fundamental, que é ouvir a voz de Deus. Eu quero perguntar, você tem ouvido a voz de Deus? E alguém pode ficar surpreso, mas Deus fala? Fala. Ou se fala. E o normal, se você é cristão, é você ouvir a Deus. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Sabe, essa experiência, ela se segue à experiência de Moisés, estando imerso, rodeado, circundado, envolto pela nuvem. A Bíblia diz aqui em Êxodo 33, verso 11, falava o Senhor com Moisés. Falava. Em algum momento Deus começou a falar. Por que você acha que Deus começou a falar? Por que você acha que antes Deus não falava, em algum momento Deus passou a falar? O que mudou para Deus começar a falar? É que Moisés passou a dar importância para o que Deus tem a dizer. Moisés deu valor e destaque à voz de Deus. Moisés saiu da beira do caminho, onde cada um dá um palpite, e foi ouvir a Deus, foi ouvir o que Deus tem para dizer. Moisés saiu do burburinho, da muvuca, da gritaiada, da confusão, do blá blá blá, da mixórdia, como dizia minha avó, da bagunça da multidão, para ouvir exclusivamente a Deus. E quando Deus percebe que Moisés realmente quer ouvir, Deus começa a falar. Alguns critérios básicos para você ouvir alguém, sabe? O primeiro critério básico, elementar, senso comum, é você calar a boca. Quem está no meio de muito tumulto e fala, e se debate, está se debatendo o tempo todo, você não vai ouvir nada. Você não quer ouvir, na verdade, né? Quem tem muito a falar é porque acha que sabe, que tem, que pode, que acontece, que vai e que é independente, né, na sua autossuficiência, na sua presumida autossuficiência. Então, não dá para ouvir a Deus se você fala o tempo todo. Não dá para ouvir a Deus se você acha que já sabe de tudo. E há algumas pessoas muito doentes, sabe? Que só têm respostas. Conhece alguém que só tem resposta? Eu conheço. Eu conheço uma pessoa que só tem resposta. Qualquer hora que você chegasse perto dele, ele só tem resposta. Porque ele sabe de tudo. Sabe? Duvide de pessoas que não têm mais perguntas. Afaste-se de pessoas que não têm mais perguntas. Pessoas que só têm respostas são pessoas arrogantes, petulantes, presunçosas, que não tem muito para te ajudar, não. Elas vão te arrastar para a arrogância delas, para o estilo arrogante delas. E é interessante, para ouvir a Deus e para ouvir qualquer pessoa, você tem que primeiro fechar a boca. E a segunda coisa que você precisa fazer é valorizar, demonstrar real interesse, genuíno interesse em ouvir o que a pessoa tem para dizer. E você faz isso dando tempo de qualidade, dando atenção
focando na pessoa, focando no que ela tem para dizer, prestando atenção, sabe? Então, a primeira coisa que é preciso fazer para você ouvir a voz de Deus é priorizá-lo. A primeira coisa que você deve fazer depois de priorizá-lo é parar de falar. E quando eu digo parar de falar, tem que chegar num momento em que você aprendeu que a oração não é só pede, 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 dá-me, 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 quero, 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 quero. Sabe? É relacionamento. Eu não ia casar com alguém que está interessado em mim só para pagar conta, só para trabalhar e sustentar a casa. Da mesma forma, alguma mulher não vai se casar com um cara que está procurando uma empregada doméstica para lavar roupa, limpar a casa e fazer comida. Esse casamento é interesseiro, é ruim. Porque não quer a pessoa, você quer o que a pessoa pode dar, você quer o que a pessoa pode oferecer. Esse casamento por interesse, esse relacionamento por interesse, ele está contaminado desde a raiz. E em algum momento a gente tem que chegar para Deus para alguma coisa mais do que pedir. Pedir o que Ele tem para dar, pedir o que Ele tem para oferecer, pedir as bênçãos, pedir os dons, pedir porta aberta, pedir recursos, pedir dinheiro, pedir carro, pedir casa. Sabe, em algum momento você precisa descobrir que Deus tem sentimento e que Ele adoraria que você viesse para Ele porque você o quer. Você o quer para si. Você quer a Ele. Não o que Ele tem de bom para te dar. Não o que Ele tem de bom para te oferecer. Então, para ouvir a Deus é preciso fechar a boca, priorizá-lo e dar completa atenção com o seu coração, com a sua mente, demonstrar que você está ali sinceramente querendo ouvi-lo, desejando ouvi-lo. E a Bíblia diz que falava o Senhor com Moisés, se tornou uma coisa corriqueira, todos os dias. Falava hoje, falava amanhã, falava depois de amanhã. Não é falou uma vez na vida, outra na morte. É falava. Deus falava. Então, se você deseja um relacionamento real com Deus, genuíno, cultiva essa experiência de ouvir a voz. E muitas vezes, para demonstrar que você realmente está interessado em ouvir, aprenda a esperar em Deus. Fica ali de joelho, com a cabeça no colo do Senhor, por 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Aprenda a esperar na presença. Aprenda a ouvir a voz. Ao falar isso, ou fazer isso, você está dizendo, em outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor é soberano. Se o Senhor quer dizer, falar alguma coisa, o Senhor fale. Se o Senhor quer conduzir esse tempo de oração para alguma coisa diferente, o Senhor conduza. Mas estou aqui porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir a voz. E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te surpreender falando em outros momentos que você não está esperando. Em muitos outros momentos, Deus vai te surpreender falando, porque Ele sabe que você valoriza o que Ele tem para dizer. Você valoriza o que Deus tem para dizer? Qual a última vez que Deus falou com você? Então, a Bíblia diz também, me lembrei de um versículo aqui em João, 1 João, não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a unção do Santo, vos conduzirá toda a verdade. Há um desequilíbrio, né? Às vezes a gente achar que nós não precisamos de ninguém, não é isso que eu estou falando, não. Você precisa de relacionamento, você precisa da comunidade, você precisa de comunhão, você precisa do corpo, você precisa do edifício, você precisa de outras pedras vivas, você precisa de estar presente. E não é frequentar culto de domingo que resolve isso, não. É conviver, é estar junto.
Quando a Bíblia fala que nós devemos ou não devemos deixar de congregar, ali a Bíblia não estava dizendo que você não deve deixar de frequentar o culto de domingo. Não é isso. Congregar ali é ajuntar-se, é reunir-se, é estar junto. E isso, então, amplia a dimensão da comunhão. Então, você precisa de irmãos e irmãs, é verdade. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a outra dimensão, contraponto disso, é que você precisa dele, para você. Você precisa dele nessa dimensão particular, individual, privada. Você já ouviu a voz? Qual a última vez que você ouviu a voz? Você deseja ouvi-la de maneira corriqueira, normal, como a Bíblia se refere aqui, que falava o Senhor com Moisés, que você possa ouvir a voz. Isso é o normal. Se a religião está te impedindo de ouvir a voz, se alguém chegou e disse, eu é que vou definir para onde você vai, o que você vai fazer, quero que você ponha a sua vida na minha mão, chuta que é laço, não é de Deus não. Nada que entulhe a sua consciência ou a sua percepção da direção do Espírito na sua vida, isso não é de Deus. Qualquer um que queira substituir o Senhor na sua vida, essa pessoa está abusando do relacionamento, abusando de autoridade, abusando da posição na sua vida. Deus deseja falar com você pessoalmente. Você possa ouvir a voz do seu Senhor, porque Ele pagou um alto preço para ter você para Ele em primeiro lugar. Vai buscar Deus.